Irmãos, irmãs, todos nós reunidos, vamos dar continuidade a este trabalho que o nosso Grupo Espírita Francisco Xavier está desenvolvendo com muito amor, com muito carinho, colocando postagens sobre leituras edificantes, leituras do Evangelho, tal qual fazemos em nossa casa, que por motivos que todos sabemos se encontra fechada momentaneamente as portas materiais, mas funcionando a todo vapor espiritualmente. Vamos hoje fazer a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É o item 11, Esquecimento do passado. E diz assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbações nas relações sociais. Pois bem, aqui já nos traz alguns ingredientes para a gente poder já começar a trabalhar um pouco em cima destas questões, destes fatos. Traz para nós aqui livre-arbítrio, né? Então temos o livre-arbítrio para decidirmos tudo aquilo que temos que fazer. Temos também já o orgulho sendo exaltado. E o orgulho, ele particularmente orbita bastante no nosso ego. O ego que tem ali no centro da consciência a sua potencialidade. Nós vamos ver em seguida essas questões. Seguindo aqui, diz: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Olha que interessante essa colocação. Nós estamos então reencarnando e reencarnando seguidamente com as mesmas pessoas, com as pessoas que já nos são trabalhadas, que são afetos, que são algozes, que são pessoas que a gente submeteu a torturas, a uma série de coisas em vidas passadas. Por isso, este véu do esquecimento, ele vem nos cobrir, nos dar esta força, nos dar essa penetração no mundo atual, tirando de nós a possibilidade de verificarmos aquilo que nós já fizemos em outros momentos, em que possivelmente nos arrependemos bastante. Seguindo, se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então são aquelas questões que nós vamos conviver com os nossos desafetos e vamos ter muitas vezes muita dificuldade, e já sem nos lembrarmos, já temos esse sentimento, né? Muitas vezes quando convivemos com pessoas que não nos fazem, né, ter boas recordações. E aqui agora vem uma coisa muito importante, que é esse parágrafo que diz assim: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas, e priva-nos do que nos seria prejudicial. A voz da consciência. O que é essa voz? É essa voz que ouvimos, essa voz que nos vem de dentro, trazendo com muita força a intuição do que nos faz bem, do que nos faz seguir no caminho correto. Evidentemente, nós podemos abrir as portas para ouvir vozes que nos levem ao mal, porque as tendências nós temos de todos, tanto boas como as más. O que nós temos que fazer aqui como os bons espíritas, como, né, o nosso codificador Kardec já colocou, nós temos que domar essas más tendências para que possamos seguir caminhando, buscando o nosso melhoramento.
Nós estamos muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Porque nós estamos num mundo que, por incrível que pareça, estamos falando muito hoje, né, de um mundo de transição, um mundo de regeneração. Mas o que é isso? Senão, vamos dizer assim, um terceiro degrau dos mundos, né? Primitivo, provas, expiação, regeneração. Onde não vamos estar sem o mal ao nosso lado. Porque é através dele, domando as nossas más tendências, que nós seguiremos sempre buscando o nosso melhoramento. As questões, no próprio Evangelho, um pouco adiante nesse capítulo mesmo, se não me engano era para o item 24, por ali, fala das desgraças reais. E as desgraças, por exemplo, muitos estão achando que isso é uma desgraça, essa pandemia, vivendo isolados, vivendo, né, fora do convívio social. Para muitos isso é uma desgraça. Para os gananciosos, né, que vivem da materialidade, vivem se expondo a lucros, né, eles estão, né, muito incomodados neste momento em que estamos nos voltando para dentro. Este é o momento de nós irmos para dentro de nós, mergulharmos aonde está o nosso self, onde está a criação divina. Fomos todos nós criados por Deus, simples e ignorantes pelo seu amor. O amor, ele está desde o nosso momento primitivo no mineral, começando a criar corpo, começando a criar sensações no vegetal, para os instintos se aflorarem no animal e para chegarmos agora no hominal, onde estamos fazendo o quê? Educando os nossos sentimentos. Educando, a educação é o que vai mudar, a educação é que vai nos dar a moralidade, vai nos dar o conhecimento exatamente de quem somos, porque nós não sabemos. Nós vamos olhar, e este é um momento propício para isso, olhar para dentro de nós e vermos que temos o centro da consciência. E agora eu vou usar um pouco da nossa querida Joana de Ângeles, que fez a sua série psicológica maravilhosa. Se nós pudéssemos penetrar cada vez mais dentro de nós, nós veríamos quão difícil vai ser a nossa reforma, tão propagada reforma íntima, como doloroso vai ser isso, como difícil, e aqui eu não estou fazendo nenhum desestímulo, mas nós vamos ter que olhar para nós, a verdade crua e nua, nós vamos ter que olhar para dentro de nós, ver todas as nossas mazelas, né? As vaidades, o orgulho, o ódio, saber que nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos, e vamos ter que sentir isso e suportar isso. Porque quem não suporta isso é o ego. O ego, ele é o centro da consciência. Então tudo aquilo que o self, que é o nosso Deus interno, que é essa luz que nós temos para brilhar. Por isso que, né, Jesus diz que somos deuses, né? Porque é o self que é que comanda completamente o nosso ser. E o self, ele mantém todas essas encarnações que nós estamos aqui, sob o véu do esquecimento, está no self, o self está armazenado. E ali ele joga muitas vezes para o consciente. E o ego, que acha que realmente é o comandante, né, de todo o processo, ele vai rechaçar, ele não vai aceitar que o inconsciente, o self, mandando do inconsciente essas mensagens, o ego diz, não, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou, né, perfeito, estamos aqui, sou muito bom, eu sou acima da média, e assim o ego vai alimentando e vai dominando. Então, para que possamos fazer o self exercer o papel primordial que é da nossa evolução, que é da nossa melhoria, ele vai ter que dar lugar, o ego vai ter que se arredar do centro da consciência para que o self possa
fazer isso. E isso me lembra uma passagem muito bonita, que é dos nossos precursores, né? E aqui eu vou falar de um espírito extremamente evoluído, né? Que foi João Batista. João Batista, dito por próprio Jesus, e aqui colocando, Jesus foi um ser de luz, um ser puro que veio à Terra, e como puro ele trouxe toda a sua envergadura moral, ele trouxe todo o seu aparato para realmente ele, que é o nosso governador desse planeta, poder aqui exercer a sua maioridade espiritual, para que pudéssemos dar, para que ele pudesse dar o exemplo, fazer com que nós nos acordemos para o amor, para a cordialidade, para a mansuetude. E aí as bem-aventuranças, e nós estamos no capítulo 5 que fala das bem-aventuranças, ele foi magistral. E João Batista foi este precursor. Ele trouxe, né? Por isso que ele disse que para que Jesus crescesse, eu me diminuo. E é isso que nós temos que fazer todos nós. Nós temos que nos diminuir, ou seja, diminuir o orgulho, o ego. O ego vai ter que diminuir para que o self, para que a nossa psique, a nossa essência possa resplandecer, possa trazer tudo aquilo que nós temos que aprender. Então, nós temos que nos diminuir, nós temos que compreender, nós temos que aceitar e suportar todas essas mazelas que nós temos de longa data. Não vão desaparecer de uma hora para outra. O nosso trabalho de reforma íntima tão falada é para milênios, porque nós já estamos há bilhões de anos existindo desde o princípio vital até agora, onde estamos começando a educar os nossos sentimentos. Que nós possamos levar com bastante acuidade, fazer esse trabalho melhor, fazer de tudo para podermos chegar, quando desencarnarmos, olharmos para a nossa consciência. No momento que nós desencarnarmos, nós vamos pegar a nossa consciência, essa que Deus nos colocou, essa que o próprio Evangelho diz que para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência. E essa voz da consciência, nós vamos colocar ela no nosso colo, nós vamos olhar para ela e nós vamos refletir profundamente o que fizemos nessa encarnação. E vou dizer para vocês uma coisa muito importante, que eu estou me dando conta disso, que nós nos acordemos nesse momento, que todos nós possamos abrir os olhos para a verdadeira vida, que é essa vida interior, que é essa vida psicológica, que é essa vida que nos faz cada vez melhor, cada vez buscar mais, muito embora a paciência tenha que ser a ferramenta do dia a dia. Porque nós vamos ter que nos suportar, nós vamos ter que olhar para nós vamos ter que nos diminuir para poder realmente crescer. Quantas coisas nós trazemos que tem que ser melhorada. E aí saímos a julgar. Porque tudo isso que a gente tem, a gente olha nos outros, vê igual e condena, só que nós temos lá dentro. E este é um momento que nos traz para a reflexão, um momento assim difícil para a humanidade. O nosso planeta está precisando desta refrigerada, deste ar. O ar nunca esteve tão puro como agora. Imagine os pensamentos, o que o pensamento do dia a dia, das atribulações, das brigas, dos conclaves, das lutas, né? Os pensamentos quanto às pessoas, os pensamentos quanto a tudo aquilo que não pode e acontece, nós fazermos essas formas pensamentos, isso vira uma poluição. A nossa casa fez um trabalho tão bonito esse início de ano, já preparando para que a gente pudesse enfrentar este momento. Nós lemos o livro Nosso Lar. E o Nosso Lar fala exatamente no momento crucial da humanidade que se iniciava, que era a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E nós estamos aqui numa guerra mundial contra o vírus, né? Contra o coronavírus, contra esse minúsculo
aparato que nos faz assim, reféns, que nos mostra a pequenez que somos, aquilo que realmente temos que ser para crescer. O momento que nós nos dermos conta disso, nós trabalharmos esse eixo ego-self, sabendo que o que nós sabemos a nosso respeito é uma rolha no oceano, como diria Jung, né? E essa rolha, ela tem uma formiguinha em cima dela que somos nós. E aí a formiguinha vai olhar para o mar e vai dizer, mas que tanta onda, parem essas ondas. Por quê? Porque ela acha que pode. O nosso orgulho é exatamente assim. Ele faz com que a gente se ache o rei, se ache quando nós somos apenas o porteiro do castelo, nós não somos o rei. E aí o self, que esse sim é o rei, ele nos mostra, ele nos traz, ele vai nos mandando do inconsciente aquilo que temos que nos lembrar, aquilo que temos que suportar. E se nós não fizermos este trabalho, nós chegaremos ainda com muitas dificuldades no mundo espiritual. Então é um momento de a gente começar a exercer a humildade, começarmos a olhar para nós com paixão, com amor, com cuidado, com um perdão. A Joana fala muito no alto perdão, nós sabermos nos perdoar, porque nós somos muito imperfeitos ainda, ou melhor dizendo, estamos a caminho da luz, estamos a caminho da evolução, mas que é longa, é para milênios. E nós estamos aqui vivendo, né, nessa encarnação há poucos anos. Mas o passado, ele está lá, depositado, né? Ele está lá para que seja olhado, para que seja examinado, né? Como nós vimos na obra de André Luiz, né? A Laura e seu esposo, eles olharam 300 anos para trás, que é o que eles podiam aguentar, não podiam olhar para mais, porque aí seria prejudicial, seria como praticamente desconectar, né? Como diz a psicologia, fragmentar o ego, ou seja, o ego e aí a fragmentação do ego ia dar todas as doenças mentais que conhecemos, né? E nós, trabalhando com muita calma nesse momento, o planeta vai melhorando. E eu gosto muito de uma colocação do André Trigueiro, em que diz o seguinte: não existe plano B, não tem plano B. A Terra, ela vai ficar aqui perpétua com a evolução dos espíritos que aqui se colocam, vivendo, convivendo com os pensamentos, formas pensamentos e em todo esse emaranhado de coisas. Só que até agora nós direcionamos sempre em busca do ego materialmente. Nós começamos, as nossas verdades, elas estão no inconsciente. Ali estão as nossas verdades. E nós buscamos sempre a materialidade, sempre o trabalho. Começamos na escola desde pequeno, vamos seguindo, buscando, galgando postos, né, de estudos, aí depois começamos a trabalhar, começamos a formar família, começamos a aumentar as relações e aí chegamos ali na meia-idade, né, hoje até um pouco mais cedo, ali em torno de 35, 40, 45, 50 anos, fazemos a crise da meia-idade. Então sempre subindo em direção ao ego. E aí é o momento que nós vamos começar a descer, porque nós temos que chegar lá no inconsciente, onde estão todas as nossas verdades. E durante essa trajetória de caminho em busca da nossa materialidade, nós vamos fazendo o que a Joana fala das personas, nós vamos colocando máscara. A máscara do estudante, a máscara do filho, a máscara depois do pai, a máscara do avô, nós vamos colocando a máscara do trabalho e assim vivemos, né, como uma grande escola de samba, colocando muitas máscaras. E na verdade, aí quando fazemos a crise de meia-idade, nós nos damos conta que nós temos que descer, que nós temos que ir
até o inconsciente ver as nossas verdades, porque essas as verdades que nos farão mudar, porque aí nós vamos ver o arrogante, nós vamos ver o corrupto, nós vamos ver todos aqueles elementos que estão dentro dessa nossa personalidade e que essa visão do esquecimento do passado, segundo o Evangelho, nos turva para que possamos suportar, possamos ter vontade de seguir com autoestima, de trabalhar. É difícil, é complicado, meus irmãos, mas é o nosso trabalho. E nós estamos num mundo lindo, nós estamos num mundo maravilhoso. O planeta Terra, ele é lindo, ele está feliz agora porque o homem parou de maltratá-lo, o homem está parando, pelo menos momentaneamente, de judiar deste planeta. E é assim que o nosso tempo já vai se escoando, mas que muito nós temos que aprender, que tenhamos muita paz, que tenhamos muita coragem de seguir sempre trabalhando, que o Pai possa nos abençoar sempre. Muito obrigado e até mais, irmãos.